A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs, é com alegria que estamos começando mais uma live. Sou o pastor Éder William, reitor do Instituto Bíblico Etnos, e hoje nós temos um convidado muito especial, o pastor Rodrigo Sueiro. Vamos falar sobre como alcançar excelência na adoração a Deus. A nossa live aqui no Instagram tem duração de 60 minutos. E este trabalho é um oferecimento do Instituto Etnos. Os nossos irmãos ali da família Leardini já estão entrando. C. Leardini acabou de entrar. Deixa eu cumprimentar aqui os irmãos da Cristo em Vós. Pastor Dini, que preside este lindo trabalho. Beleza. Olha aí, ó. Meu querido irmão Rodrigo Sueiro já entrou. Pastor Rodrigo Sueiro. Vou já te chamar aqui. Vou mandar o convite. Glória a Deus. Vamos agora aqui já. Silvana também acabou de entrar. Ah! E aí, meu pastor? Muitas saudades. Saudades, meu pastor. Só me perdoa que tem uma cachorrinha pentecostal aqui, tudo bem? Essa cachorrinha, ela é bem-vinda porque precisamos de um fundo musical. E ela está fazendo fundo. Ai, que alegria, pastor, tá Ó, aqui. Que você viu como é alegria. que eu tô? Ó, É isso, é muita elegância, hein? não, é por causa do frio. Eu tô aqui em Curitiba. Eita, Eu terra estou, boa. eu estou agora morando aqui no sul do Brasil. Que é E isso? para essa madrugada, a previsão do tempo é 3 graus. Meu Deus do céu, 3 graus. Pensa numa chuva que caiu aqui à tarde. Eu estou sem Wi-Fi, eu estou fazendo contigo a live pelo meu 4G. Então, se a Eita, conexão não estiver muito boa, é tá. porque eu estou sem Wi-Fi, estou fazendo no 4G, estamos sem internet. Graças a Deus que energia tem e a Certo. frente fria chegou com tudo. Muitas É, casas no estado do Paraná, em Santa Catarina, foram destelhadas. A corrente de vento gelado aqui chegou forte. Mas vamos falar nossa, de coisa boa. é Eu quero te verdade, meu agradecer pastor. do fundo do coração você ter aceito o meu singelo convite. Dizer que é uma honra muito grande tê-lo aqui, pastor Rodrigo Soeiro, que dispensa apresentações, é um servo de Deus que o Senhor tem levantado como referencial em nossa geração, de uma família estruturada no Evangelho. É, Quando eu vejo você, eu lembro do seu querido e saudoso pai, o É, saudoso pastor Paulo Silas, que quando estivemos aí no Alto do Ipiranga, me recebeu com muito carinho, com muito afeto. Quero transmitir um forte abraço à sua querida mãe, pastora Mara, à amém. sua digníssima esposa, a Tati Amém. Soeiro, e o Davi e o Lorenzo. Quer É dizer que isso você aí. é pai de 2 filhos? Sou pai sou pai de dois guris, igual o sulista fala. O Davi de 10 É. anos e o Lorenzo de 5. Então, aqui no Paraná, em Curitiba, sabe como é que chama a criança? É Menino piano. é piá, piá, Piá. Ah, piá. Muitos meninos é piazada e as meninas são gurias. ó, Agora, mais para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o menino é chamado de guri e muitos meninos formam uma gurizada. olha só. Eu não sabia, não. Eu não sabia que tinha essa diferença. Eu lembrava de piá, mas para mim era tanto piá quanto guri também no Paraná. Pastor, eu quero te agradecer. O senhor sabe do carinho que tenho pelo senhor. E é uma história que começou lá com meu pai, né? Eu quero te agradecer por tudo, né? Em nome da minha família, minha esposa, meus meninos, minha mãe. Então, saiba que para mim é uma honra saber que algo tão bonito começou lá atrás, com os meus pais,
e a amizade ela permanece. Muito obrigado pelas palavras. O senhor pode ter certeza que a honra é toda minha de estar aqui. E se o senhor fala porque eu sou um referencial, que o senhor está sendo muito bondoso, na verdade o referencial aqui é o senhor. Então, muito obrigado por tudo que o senhor tem feito pela Igreja Brasileira. Obrigado do fundo do meu coração, e saiba que estou muito honrado mesmo por ter esse tempo de qualidade com o senhor. O senhor sabe, pastor Rodrigo, deixa eu marcar aqui no cronômetro, que o Instagram ele vai delimitando o tempo. Nós temos 60 minutos, menos 5 minutos que já foi gasto com a introdução do nosso bate-papo aqui introdutório. É isso aí. Eu peço a gentileza que o pastor fale um pouquinho da igreja que você lidera, a DAI, onde está localizada, o endereço, os dias de cultos. Fique à vontade também para dar os seus contatos de redes sociais. A live é toda sua. Toca o barco. Amém, amém, meu pastor. Muito obrigado. Eu sou pastor da ADAI, né? ADAI significa esse acróstico, né? Assembleia de Deus, Alto do Ipiranga. Essa igreja foi fundada pelo meu pai e minha mãe em 2003. De 2003 a 2008, final de 2008, né? Quem pastoreou foi de fato meu pai e minha mãe. Só que final de 2008, né? E em 2009 inteiro ele ficou internado por conta de um AVC. E eu assumi a igreja então em 2010, né? Foi um desafio para mim muito grande. Eu tinha 25 anos de idade na época. Nem teologia eu tinha feito. Depois fui fazer teologia na Faculdade Metodista, a FATEL aqui de São Bernardo do Campo. Então você cursou na Metô. Eu sou um wesleyano também. O meu mestrado eu fiz na Metodista, e o meu doutorado, que eu não concluí, estou ainda doutorando, estou fazendo na Metodista. Que legal, pastor. E o mestrado, Paulo Garcia? Quem foi? Não. O Paulo Garcia, ele é da área de Bíblia. Eu não sou biblista. A minha linha de pesquisa é mais religião, sociedade e cultura. Entendi, pastor. Mas eu conheço o Paulo Garcia, o Helmut Renders, professor, foi um dos professores. O Lauri Emílio Virti, Sandra Duarte, Paulo Barreira, e todos aqueles professores de altíssimo nível. É uma prateleira diferenciada, né? É outro patamar. Nós somos pobres pecadores, né, pastor? Nós somos do baixo clero. Enfim, então eu comecei a pastorear em 2010. Hoje a nossa igreja, eu já estou há 10 anos, né, pastoreando. Em agosto agora vai fazer 10 anos. Então eu estou com 35. Nós temos hoje a igreja no Ipiranga, onde eu fico. Temos também uma igreja em Colorado, que fica aí na zona leste de São Paulo. Temos uma igreja em São Bernardo do Campo. E temos uma igreja também em Santos. E a nossa caçulinha é a nossa igreja online, que foi um projeto muito antes da pandemia. Nós já tínhamos estabelecido um casal de pastores, voluntários. Então, a nossa igreja online ela já estava sendo equipada. E quando veio a pandemia, foi a fome com a vontade de comer, né? Então, realmente, a gente sempre diz que nós somos uma casa em 5 localidades, né? É uma casa com 5 cômodos. Ipiranga, São Bernardo, Colorado, Santos e a nossa comunidade online. Ok. Queridos internautas, estamos recebendo o nosso pastor e amigo Rodrigo Sueiro, que é o pastor líder da ADAI, Assembleia de Deus Alto do Ipiranga, falando de forma já introdutória sobre o trabalho ao longo desses anos. E quero assim, pastor Rodrigo, dizer que não há dúvidas. Deus tem confirmado a liderança do trabalho nas suas mãos desde 2010, ou seja, há 10 anos o senhor vem conduzindo esse trabalho com uma equipe
que tem lhe dado sustentação com oração, intercessão e os trabalhos que andam na visão da liderança da igreja. E é motivo de nós aqui hoje rendermos graças a Deus pela memória do seu saudoso pai. E eu preciso aqui registrar uma homenagem póstuma à memória do seu saudoso pai, que deixou um legado. E esse legado ficou nas suas mãos, que é o cajado que Deus lhe entregou. E certamente Deus dará novos patamares e um horizonte de uma tenda que vai se alargando mais e mais, como diz o texto de Isaías 54, amplia o lugar da tua tenda, estica as cordas e firma bem as tuas estacas. Meu querido pastor, eu te chamei para fazer a live, mas já estou entregando aqui uma mensagem profética da parte do Pai. Deus tem expansão para esse ministério, além das fronteiras do nosso Brasil. Eu vejo Deus levantando departamentos de línguas estrangeiras, Uau. Espanhol, inglês e também Libras. Muitas pessoas surdas e mudas serão alcançadas através do ministério Adai, pela visão que Deus tem lhe dado. Então eu queria hoje abusar um pouquinho, que eu quero ter uma live assim, sem formalidades. Aquele bate-papo de amigo para amigo. Topa? Fechado. Ô, pastor. Eu posso? Eu sou teu servo, pastor. Se você quiser que eu não quero levar a conversa naquela formalidade. Eu queria conversar de uma forma bem relax, bem assim, tranquilão. Boa. Topa? Boa, tô aqui. Sou teu servo. Permita eu fazer um abuso aqui do meu pedido? Ô, o senhor manda. Se quiser que eu lata, eu lata. Se eu quiser, eu faço. Dá uma palhinha, canta um hino aí que Deus tem posto no seu coração para enlevo espiritual dos nossos internautas e para a glória do Senhor. Amém, amém. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Meus amados, para quem Deus deu o dom, não precisa nem de playback, nem de instrumentos musicais, vai na capela mesmo. Olha, pastor Rodrigo, quando eu chegar no céu, eu acredito que eu já sei onde é que eu vou te achar, naquele lindo coral. Amém. Amém. Eu não tenho dúvida, Jesus vai te colocar para cantar nas vozes do, sabe, ali do coral, tenor ali, barítono. Olha, é lá que eu vou te encontrar. Que eu tenho conversado com os meus alunos de teologia, que eu já marquei um ponto de encontro no céu com eles. Vai ser na praça onde está a árvore da vida. Lá vai ser o nosso point, o nosso ponto de encontro. Mas eu vou te encontrar lá, vai ser no grande coral, viu? Cantando o hino da vitória. Amém. Tudo que eu mais quero, pastor. O senhor pode ter certeza. Tudo que eu mais quero. Pastor Rodrigo, é o seguinte, a gente botou um tema aí sugestivo. Sim. Que é um tema sobre como alcançar a excelência na adoração a Deus, né? Ok. Nós estamos passando por um momento complicado, que é a pandemia, isolamento social, coronavírus e todo esse contexto de saúde que envolve também problemas econômicos, socioculturais, etc. Sim. Eu tenho certeza que tem gente aqui nessa live. Meu amigo Fernando Chalela acabou de entrar, hein? Lá nos Estados Unidos. Não, ele está no Brasil, meu pastor. Já voltou? Tá no Brasil, tá no Brasil. Bração, ele voltou? Fê, Deus te abençoe. Tá aqui Ô, Fernando, você voltou e não me avisou? Deus abençoe. A missionária Leila acabou de entrar. Tá um monte de gente entrando aí. Glória a Deus. O pastor Rodrigo, é o seguinte. Deus tem te usado
na gestão administrativa da igreja, como líder, como pastor presidente. Deus tem te usado como pastor, alimentando o povo com a palavra, e Deus também tem lhe usado no louvor. Enfim, o seu ministério, ele é multifacetado. Eu citei 3 pontos aqui, mas certamente mais talentos Deus tem lhe dado. Fala um pouquinho para a gente sobre o seu entendimento bíblico a respeito da importância de nós buscarmos excelência na adoração a Deus. Porque muitas pessoas acham que a adoração é só o louvor, mas há todo um contexto. Qual a sua visão sobre isso? Meu pastor, eu gosto de uma frase do Bill Hybels. Que ele diz assim, Bill Hybels, né, um dos pastores mais relevantes na área de liderança, pastor por muitos anos da Willow Creek. E uma das frases que ele tem sobre excelência é o seguinte: excelência, ela honra a Deus e inspira pessoas. Ela honra a Deus e inspira pessoas. E excelência, eu acho que não tem a ver com o crivo que nós estabelecemos como bom ou como péssimo, ou como excelente. Excelência tem a ver com o coração. Excelência tem a ver com aquilo que a gente entrega e de fato é o nosso melhor. Né? Porque o que é excelente para mim, o nível de excelência que para mim, musicalmente, eu possa ter, talvez o senhor não tenha. Talvez o outro é um outro nível, é um outro crivo. Porque os nossos contextos são diferentes. Né? Se eu falar para o senhor que eu gosto de uma música bem cantada, eu tenho o meu crivo de excelência. Só que dá para comparar o que é para mim algo bem cantado perto daquilo que André Bocelli faz com a voz? Então é complicado a gente tentar estabelecer que tipo de excelência honra a Deus. Então eu parto do princípio que excelência se equivale àquilo que de fato é o meu melhor naquele dia. Eu sempre falo para os nossos times aqui que eu não ligo de perder o jogo. O que eu fico triste é quando a gente não se prepara para o jogo. Eu não ligo de pregar e não ser feliz naquele dia. Isso acontece, o senhor é pregador, o senhor sabe o que eu estou falando. Sim. Tem dias que as coisas não fluem. Não flui. Agora, isso não significa que a gente não se preparou. Então eu prefiro, às vezes, pregar mal com a consciência de que dei o meu melhor e estudei para tal, do que simplesmente subir lá e falar qualquer coisa que eu acho interessante. Então, eu quero, para tentar explicar ainda melhor o que eu quero dizer, é o seguinte: Deus ele não ouve música, né, pastor? Deus recebe incenso, né? Amém. E incenso tem a ver com a qualidade do coração. Então, acredito sim que precisamos dar o nosso melhor. Eu gosto daquele versículo, né? Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu crescimento. Ou seja, igrejas que focam no crescimento, elas não crescem. Igrejas que focam em preparar Paulos para plantarem e Apolos para regarem e fazem bem, essa igreja cresce. Porque não dá, às vezes, para a gente compreender, na mesma rua tem uma igreja que está minguando e uma igreja que está evoluindo. Será que Deus ele quer que uma igreja cresça e a outra não? Não. É porque em uma igreja os Paulos e os Apolos estão sendo treinados, estão sendo colocados nos eixos que eles precisam estar. Em outras igrejas não. Paulo quer fazer a função do Apolo, o Apolo quer fazer a função do Paulo. Aí Deus não gera o crescimento, a culpa é do diabo. E aí vira essa bagunça que a gente tem hoje. Então, para fechar minha resposta, acredito sim que nós precisamos dar o nosso melhor, porque isso honra a Deus. Menos do que o nosso melhor não honra a Deus. E o fato de honrar a Deus com o nosso melhor, com a verdade, isso faz com que a gente inspire pessoas. As pessoas olham para a gente e falam, não, eu quero alcançar isso que eu estou vendo. Né? Agora, o senhor já foi em igreja onde a presença de Deus estava lá, estava tudo certo, mas igrejas que não inspiram nada. O culto não começa no horário,
o cantor não canta afinado, o músico não toca no tom, o pastor não dirige o culto com maestria. E aí, Deus está lá, ninguém duvida. Mas, infelizmente, a gente percebe que não é o melhor das pessoas, porque você percebe que é relaxadamente, né? Pastor, nós temos um projeto em Miranda, Mato Grosso do Sul. Ok, Miranda. Nós estamos construindo um pronto-socorro lá Tá, com os índios. sim. Eu fui lá para ver como está a nossa construção e o pastor me convidou para estar ministrando, aproveitando que eu estaria lá. Sim, Eu iria pregar então no culto. Pastor, eu vi tanta excelência naquele culto, tanta excelência, seja na iluminação, seja na qualidade sonora, seja na qualidade do baterista, daquele que dirigiu o culto, tanta excelência, fora os ritos indígenas cristãos que eles fizeram, os detalhes, a hora que levanta a pessoa, a hora que desce a pessoa, a hora que entra uma riqueza de detalhes, que às vezes dentro de São Paulo a gente não vê isso. Que tem muito mais acesso do que lá. Sabe, então... muito mais recursos. Sabe, nós temos, teoricamente, muito mais recursos disponíveis aqui, mas eles lá numa excelência. Então, acredito sim que excelência tem a ver com o que de fato nós temos o melhor para entregar. Nada que não seja o melhor, creio que não entra no crivo da excelência, né? Nós estamos numa fase muito delicada da humanidade dos últimos 70 anos. Ninguém duvida disso. Um dos momentos mais indelicados da humanidade. Mas é o melhor momento da gente ser igreja. Eu acredito também nisso. O apóstolo Paulo não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Geria, pastoreava e liderava as igrejas primitivas. Se a gente não conseguir, é porque a gente é ruim mesmo, pastor. Sabe? Mas aquilo que chegava na mão, ele fazia com muita excelência. Sabe? Ele dava de fato o melhor dele. Ok. Meus amados, estamos sendo ricamente edificados com as colocações bem ponderadas, né, pelo nosso querido pastor Rodrigo Sueiro, sobre este tema que nós sugerimos, sobre como alcançar a excelência na adoração a Deus. Pastor Rodrigo, o senhor falou dos últimos 70 anos, mas vamos falar agora um pouquinho desses últimos 70 dias. Vamos pegar os últimos 70 dias que o nosso Brasil, como todo o planeta, foi impactado por esta situação da pandemia do coronavírus. O senhor é otimista, tem as suas reservas. Como que a Igreja de Cristo, quando terminar a pandemia, isto é, naquele momento que a gente chama de pós-pandemia, quando saímos da pandemia, se é que a pandemia um dia vai terminar, mas trabalhemos com a tese que a pandemia termina, a indústria farmacêutica já tem a vacina, o problema é resolvido, o coronavírus ele é eliminado, se não totalmente, pelo menos na sua grande maioria, e entramos e retornaremos com a vida cotidiana na sua normalidade, que é o momento futuro chamado pós-pandemia. Para uma pós-pandemia, o senhor tem uma percepção otimista, com reservas da igreja, sairemos fortalecidos, sairemos do jeito que entramos, mais enfraquecidos. Eu não quero generalizar, porque cada igreja local tem a sua experiência local. Mas, grosso modo, é assim, dá para a gente aí uma percepção do seu entendimento, da sua perspectiva daquilo que a gente está aguardando, que é a pós-pandemia. Porque a gente ouve muitos pastores falarem muitas coisas. E a sua palavra é importante nesse momento para nós. Pastor, eu sou muito otimista. Muito otimista. Se a igreja primitiva conseguiu vencer o Império Romano,
Pior do que o Império Romano, se a igreja primitiva, enfim, além da primitiva, mas a igreja medieval conseguiu sobreviver a tantas coisas ruins do movimento religioso, eu sou muito otimista. Eu acredito sim, como o senhor bem disse, cada igreja local, ela está plantando na pandemia alguma coisa. Eu gosto daquele texto que diz, né, aqueles que vão chorando e plantando, vão voltar colhendo e sorrindo. Ou seja, igrejas locais que não têm plantado, nesse momento de pandemia, não vão ter o que colher na pós-pandemia. Infelizmente, tem igrejas fechando, infelizmente, tem igrejas minguando, igrejas que não vê a hora de voltar com o templo, porque o templo está fechado, mas a igreja não. Mas, infelizmente, muitas igrejas estão fechando. Não estou falando nem do templo só. Né? E igrejas que têm internet, igrejas que têm uma série de fatores aí, que estão, ao invés de aproveitarem esse momento para se prepararem para um novo normal, e como o senhor disse, para uma nova pandemia, pastor. Não é loucura a gente falar disso, não. É verdade. Não é porque saiu na Globo, no G1 ontem, que pode vir uma pandemia do porco agora. Eu não estou falando nem disso. Não estou falando nem disso. O Marcos Pontes, o ministro da Ciência e Tecnologia, ele deu uma entrevista há 2 meses atrás. E ele disse o seguinte: o lance não é quando vai acabar a pandemia. O lance é o seguinte: quando virá a próxima. Igrejas que não compreenderem que essa pode ser uma realidade dos fins dos tempos, sei lá que momento a gente está da história, então nós aqui da ADAI, nós estamos nos preparando. Só para o senhor ter noção, pastor, tem igrejas aqui em São Paulo que já abriram. Tá. Nós estamos pensando em retomar a igreja a partir de setembro. A gente está sem pressa. A gente está pensando negativamente a longo prazo para que a gente se permita a ser pego de surpresa positivamente. Entendo. Então, nós estamos fazendo... Pastor, nós nunca tivemos tantos alunos. Nós estamos hoje com 900 alunos matriculados na escola bíblica online. Que maravilha! 900 alunos. Nós estamos numa média, pastor, de recebimento de membros de quase 30 membros por mês. Em plena pandemia. São membros que estão chegando pós-pandemia. Que coisa! Os nossos grupos de conexão, que são os nossos pequenos grupos, a gente tem 45 pequenos grupos acontecendo semanalmente. O nosso college, que é o nosso centro formador teológico, nós nunca tivemos tantos matriculados. Por que isso? Porque para nós o templo está fechado, mas a igreja está aberta. A igreja primitiva, o senhor sabe infinitamente mais do que eu. A igreja primitiva não tinha as cátedras. A igreja primitiva não tinha basílicas. A igreja primitiva não tinha os templos. A igreja primitiva é a igreja que Paulo escreve para Filemão dizendo: mande um abraço para os irmãos que cultuam na tua casa. Mas, infelizmente, a igreja evangélica ela está muito, muito viciada ao espaço religioso. Igrejas que se apegarem a isso nessa pandemia, elas vão sair delicadas. A não ser, pastor, para terminar minha resposta, a não ser que sejam inconsequentes. O que eu estou vendo de fotos de igrejas aí, vigílias lotadas, cultos lotados, povo sem máscara, o que é 1 metro de distância, está todo mundo aglomerado. Essas igrejas, elas vão continuar assim. E aí eu não vou entrar... Agora, igrejas que estão fazendo isolamento social e não estão trabalhando, essas elas vão sofrer. Agora, igrejas que estão em isolamento social e não estão deixando de fazer, de melhorar na tecnologia, sabe? De investir em tecnologia.
E eu fecho aqui, pastor, essa tua pergunta. Deus está dando uma oportunidade para igrejas locais pensarem globalmente. A minha vida toda eu ouvi que o avivamento viria do Brasil. Graças a Deus essas pessoas estavam erradas. Porque a gente está vendo que o avivamento está vindo dos 4 cantos da terra através da internet. Se viesse só do Brasil, a gente estaria lascado. 5% da população brasileira fala inglês. Se a gente esperar a população toda falar inglês para falar para o mundo, a gente está lascado. Então, graças a Deus que as missões estão vindo dos 4 cantos da terra. Né? Então, resumindo, acredito sim que igrejas inconsequentes que não pararam seus cultos, elas vão fazer um desserviço para a sociedade. Acredito que igrejas que estão fazendo isolamento social e não estão trabalhando, seja Zoom, seja Google Meet, seja alguma plataforma, não está movimentando, elas vão sofrer muito, podem até fechar. Mas acredito que o melhor cenário são igrejas que estão em isolamento social e não estão parando de trabalhar, né? Pessoas que querem se batizar, escola bíblica funcionando, estudos teológicos acontecendo, pequenos grupos, enfim, nós nunca tivemos tanta audiência como agora nos nossos cultos online. Então, assim, eu vejo de fato o copo meio cheio. O apóstolo Paulo escreve para os Filipos, ou melhor, escreve para os filipenses, a igreja que está lá em Filipe, ele diz assim, ó, louvado seja Deus, porque eu estou preso, mas as portas do evangelho estão abertas. É um cara diferente. Ele está dizendo o seguinte, eu estou na minha quarentena aqui em Roma, mas enquanto eu estou preso aqui, o evangelho está se expandindo. Né? Então, se a gente não tiver essa leitura do apóstolo Paulo, a gente vai ter qual leitura? Se a gente não tiver essa esperança, vai ter qual, sabe? Então, enfim, não sei se falei demais, se falei de menos, mas é o que eu tenho pensado. Pode continuar, porque a live é toda sua. Fica à vontade, não tem. Eu só vou te avisar quando o Instagram me der o toque, ó, falta 30 segundos, porque aí o reloginho vai... E se a gente não para no horário, eles cortam a nossa imagem. Mas tá bom demais, não se preocupe em ficar limitado ao tempo. Está muito bom, o pessoal está interagindo, mandando glória, a paz, e dizendo que estão sendo edificados pela palavra do nosso querido pastor Rodrigo Suelo. Pastor, Amém, fala um amém. pouquinho para a gente, como o senhor é filho de pastores, mas assim, filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente não é crentinho, né? Ele tem que ter um encontro com Cristo. Ele tem que ter a sua conversão. Como é que foi o seu encontro com Cristo e a sua chamada para o ministério? Com destaque, ministério pastoral e também o ministério do louvor. Pastor, graças a Deus, assim, no bom sentido da palavra, eu me considero um rato de igreja. Né? Amém. Então, assim, minha mãe quase me pariu dentro da igreja. Meu pai, o senhor sabe muito bem, um pregador do evangelho apaixonado como sempre. É. Minha mãe, uma apaixonada pela igreja local, e tocava, e regia, e cantava, e era líder X. Os meus avós, pastores. A minha bisavó, uma das fundadoras, junto com a minha tataravó, uma das fundadoras da Assembleia de Deus aqui em São Paulo. A primeira escola bíblica de São Paulo aconteceu na casa da minha bisavó, aqui no Ipiranga, sabe? Então, eu sou muito grato a Deus por esse background que eu tenho. Só como o senhor bem disse, eu tive que me posicionar, né? Eu sempre gostei muito de futebol. Nunca fui um bom jogador, mas sempre gostei muito de futebol. Fiquei tentado, sim, até cheguei a fazer testes em clubes, mas desde os meus 8 anos de idade, pastor, né? 8 anos eu já tocava bateria na igreja, com 10 eu já tocava trompete, tocando em orquestra, banda da Assembleia de Deus. Isso eu devo muito a esse sistema assembleiano de formar músicos muito cedo. Eu devo muito a esse sistema. Eu acho que é muito infeliz quem fala que esse tipo de sistema ele está ultrapassado. Não está. Eu sou fruto disso e louvado seja Deus por esse estilo de igreja que ainda existe. Me permita um parênteses.
na Assembleia de Deus, tá difícil hoje encontrar bandas, viu? É, né? Naquele sistema antigo dos instrumentos musicais, com palhetas, Sim, metais, sabe? verdade, É, verdade. tem a cada dia, a cada década, a cada tempo, nós temos verificado que essa tradição das bandas nas Assembleias de Deus tem sido raro. É, e é uma tristeza, porque é um núcleo formador que a gente não pode menosprezar, né? Então, louvo a Deus pela Assembleia de Deus. Aí, lá para os meus 15, 16 anos, eu comecei a tocar teclado, cantar. Então, assim, a minha vida foi em igreja. Se eu falar para o senhor que eu tive e me lembro de um encontro com Deus, eu acho que é o batismo, né? Quando eu decidi me batizar, eu acho que ali foi uma virada de chave para mim Tá? mesmo. E depois do batismo, ali foi a minha decisão coerente, mesmo tendo apenas 12 anos, mas a minha decisão coerente de que eu seria dele. Então eu sou muito feliz, assim, feliz porque vejo as minhas irmãs também no mesmo caminho, meu irmão de criação no mesmo caminho, os meus cunhados, as minhas sobrinhas, os meus tios, meus primos. Na nossa família, esses dias fizeram umas contas aí, são mais de 90 pastores da geração do What? meu pai, sabe? 90? Mais de 90 pastores. Então é uma família sacerdotal, no bom sentido da palavra. Então eu sou muito grato a Deus. Tem gente que, não, porque eu fui ex daquilo, eu fui ex-maconheiro, ex da cocaína, ex-alcoólatra. E louvado seja Deus, porque é um ex. Mas eu tenho muito orgulho de não ter sido. Eu não precisei ir para o mundão para valorizar aquilo que os meus pais ensinaram. Eu gosto daquele ditado que diz que nécio é aquele que nunca aprende com os seus erros, né? O inteligente é aquele que aprende com os seus erros. O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então, esse é um lema que eu levo. Eu procuro olhar muito o que o outro está fazendo que não deu certo para eu não fazer, né? Porque eu acho que é aí que está a sabedoria. Eu não preciso fumar maconha para saber que não presta. Não preciso cheirar cocaína para saber que não presta. Não preciso roubar para saber que isso é errado, né? Então eu fico muito feliz, assim, lógico, aquele que está de pé tem que se cuidar para não cair. A menor distância entre estar de pé e cair é a falta de cuidado, né? Então tenho tentado me cuidar, né? Acho que três coisas derrubam o homem: o sexo fora do casamento, o dinheiro e o poder. As três coisas que Salomão caiu. Se ele caiu nessas três coisas, quem somos nós para não vigiarmos nisso, né? Então, enfim, sou muito grato a Deus pela vida dos meus pais, das minhas avós, das minhas bisavós, que com tanto carinho, né? Eu me lembro, pastor, quando eu tinha meus 7 anos, era o auge dos Trapalhões. Eu posso E falar era. uma coisa dos Trapalhões? Ah, Os Trapalhões passavam na Globo, 7 horas, domingo, na hora do culto. E outro detalhe, eu entrei hoje na internet, a Globo rescindiu hoje o contrato do Renato Aragão, depois de 44 anos de Rede Globo. eita, olha É o só, o Didi negócio tá, Mocó. E tá, tá, lembra que tá. os filmes dos Trapalhões eram lançados nas férias? Sim, pastor. E não Sim, tinha cinema no shopping. Era aquele cinema naquele formato que hoje nós conhecemos, que as igrejas foram alugando e comprando, e as sim, filas intermináveis para assistir o filme dos Trapalhões. verdade, verdade. E eu me lembro justamente isso. A gente estava saindo, os cultos onde nós congregávamos eram às 7:30 da noite, né? E quando começava os trapalhões, minha mãe dizia: é hora de ir para casa, é hora de ir para a igreja, né? E eu ficava triste pra caramba. Sabe o que minha mãe fez, pastor? O quê? Naquela época era caro ela comprou uma fita, como
como chama, tá? Uma videocassete. Ela gravava, pastor. Ela Puxa. gravava os Trapalhões para eu chegar da igreja E e assistir. poder assistir. Ou seja, mulher sábia. Mulher sábia. Em nenhum momento ela deixa. Eu não me lembro, pastor. Eu não me lembro. Falar isso hoje pode parecer religiosidade, mas que lasque, se lasque quem pensa assim. Eu não me lembro de eu faltar um culto de domingo. Eu não me lembro, na minha infância, de minha mãe falar assim: ah, eu não vou para a igreja hoje não. Olha que minha mãe já enfrentou umas barras também, porque naquela época era pau para tudo que é lado. Ela ia É, brava, triste, ela falava assim: o meu compromisso não é com os homens, meu compromisso é com Deus. Meu pai viajando o Brasil todo, ela pegava eu, pegava as minhas irmãs, com chuva, com sol, com... Aí, olhar hoje para a minha vida, para a vida das minhas irmãs, que estamos alicerçados, é sorte, é porque... Não é que é sorte, é porque teve um preço lá atrás, sabe? teve. Ninguém viu o choro dela, ninguém viu, mãe, estou com dor de cabeça, vai para a igreja, Jesus cura. Sabe, era esse tipo de coisa, não tinha moleza. Então a gente aprende com isso. A gente cresce assim agora hoje. Um pai, mãe, adolescente está dando um nó e pai, menino com 15 anos hoje não quer ir para a igreja e o pai fala, não vai, sabe? Então, lógico, as gerações mudam, o jeito de comunicar com as crianças mudam, mas eu fico com uma frase, pastor, abre aspas, aprenda a negociar o negociável para nunca ter que negociar o inegociável. Fecha aspas. Minha mãe, ela sempre negociou comigo os negociáveis, mas na hora do inegociável, ela tinha moral para falar, isso não, sabe? Isso não, e fica tranquilo que eu já preparei a gravação dos Trapalhões para você assistir depois do Pronto, culto. pronto. E chegava, Acabou! pastor. Chegava, feliz da vida. Ela ligava lá, a gente assistia, dava risada. Eu não morri, pastor. Igreja nunca fez mal para ninguém. Agora ficar em casa para assistir umas besteiras. Ixi. Então espero em Deus, lógico, ressignificando o jeito da fala, ressignificando o tempo, mas espero em Deus que os meus filhos também sejam criados assim, né? Não estou falando aqui de agredir, não estou falando de bater para ir para a igreja, não estou falando nada disso. Mas é isso que eu tenho percebido, é que tem muitos pais que estão negociando o negociável, na hora do inegociável não tem moral, sabe? Então, minha mãe, meus pais, enfim, eu não tenho outra palavra a Deus que não seja uma palavra de gratidão. Queridos internautas, pastor Rodrigo Suero foi cirúrgico. Botou o dedo na ferida, espremeu o furúnculo e tirou o carnidão tudinho para fora. Eu quero falar uma coisa da banda. Banda também é ponto de encontro para namoro, porque a Oh, minha esposa, a missionária Leila, tocava trompete e eu tocava trombone de vara. E um dia eu pedi a mão dela em namoro e eu já estou casado com ela há 23 anos. Tudo pronto, começou na pastor. banda. É lógico, é lógico. E não era Na saudável, banda. pastor? Sabe, não era saudável, Saudável. sabe? Olha, Era saudável, pastor, saudável, lógico. A gente tinha os nossos pensamentos de adolescente, às vezes queria fazer uma besteira aqui, fazer, mas ok, isso aí quem nunca pensou besteira também, que atire a primeira pedra. Mas é, como estar na igreja, estar envolvido com as coisas de Deus, como isso ajuda no momento da tensão, né? Então, eu sou muito, muito grato a Deus, eu não tenho que reclamar. Oro para que papais e mamães que estejam nos assistindo aí sejam mais rígidos, sabe? Volto a dizer, não estou falando de violência, não estou falando de xingar, não estou falando de falar alto, não estou falando nada disso. Mas tem um pouco mais de pulso, sabe? Olha só, pastor, tem pai e mãe que não deixa a criança faltar na escola, mas deixa faltar na igreja. Qual é mais importante, pastor? Os dois. Eu não vejo diferença num ou no outro, porque educação também tem a ver com Deus. Agora tem gente, não, pai, não, mas você nunca vai faltar. Aí para a igreja, mesmo, né? Você está cansado. Tem muito pai frouxo, pastor.
Ai, doeu! Eu tô vendo uma geração de pais e mães, entre aspas, geração de pais e mães Nutella? É, Interrogação. é isso Geração de aí. pais e mães mimimi? Interrogação. Meus amados, Deus está falando conosco, o pastor Rodrigo Sueiro está sendo um instrumento de Deus para nos trazer palavras de grande relevância. E, pastor, é o seguinte, quando o senhor fala assim da sua querida mamãe, pastora Mara, essa questão dos trapalhões aí, né? Sabedoria para edificar a casa. E hoje vocês estão colhendo os frutos, mas lá atrás, a sua querida mãe e suas avós e bisavós plantaram. Então, o senhor dizendo isto, me veio à memória aquele texto de Paulo, quando ele fala para Timóteo da sua mamãe e da sua avó. Então, querido pastor Rodrigo, eu quero também dizer uma outra coisa muito importante. Eu tenho conversado com vários pastores e muitos reclamando, muitos desanimados, alguns tristes, poucos otimistas, mediante todo esse contexto da pandemia. Mas eu estou ouvindo as suas palavras do que Deus tem feito na ADAI neste momento de crise. Os números que foram citados, a estratégia que Deus tem dado a vocês, o uso inteligente da tecnologia, porque o templo, o Senhor disse, está fechado, mas a igreja está aberta. Oh, Então, eu queria que o Senhor dirigisse agora uma palavra, porque eu vou deixar, Pastor Rodrigo, este vídeo gravado no meu Instagram e depois eu vou mandar para o senhor o link do amém. mesmo, para o senhor ter liberdade, caso deseje, compartilhar em suas redes sociais. Mas eu queria pedir uma gentileza, que o senhor dirigisse nesse momento uma palavra aos pastores que não estão conseguindo entender essa pedagogia de Deus no Uhum. momento da crise da pandemia, porque a ADAI tem andado aí numa contramão do sistema que Deus tem prosperado vocês antes da pandemia e continua durante. Olha o número de conversão de almas. Olha o número de alunos e de assistência nestes cultos online, em todas as atividades que vocês fazem nesse momento complicado. Pastor, transmita uma palavra de Deus aos nossos pastores, porque quando a ovelha tem problema, ela procura o pastor, não é assim? É, Mas o pastor, quando tem problema, ele vai procurar ajuda com quem? não é? Não é? Então, o É isso senhor aí. é pastor, tem essa unção de Deus e autoridade de Deus para nos trazer uma palavra direcionada aos nossos pastores que nos assistem e estão passando por turbulências e não sabe que decisão tomar nesse contexto de pandemia. Amém, meu pastor. Primeira coisa, pastor, crise, ela não pode ser administrada. Crise, ela precisa ser liderada. Ponto. Crise não se administra. Crise se lidera. Nós não podemos reagir à crise. Nós temos que liderar a crise. É isso que eu vejo no apóstolo Paulo. Um homem que está preso, mas ele não deixa de liderar a igreja. Um homem que está enclausurado e viveu muito enclausurado, o senhor sabe muito melhor do que eu, mas não deixava de mandar cartas. Engraçado, né, pastor? Eu não sei, se o senhor sabe, me corrija. Mas eu não sei na história cristã uma igreja que tenha mandado uma carta para Paulo. É só Paulo que manda para a igreja. Por quê? Porque ele compreendia que o Instagram dele, o Facebook dele, o e-mail dele, o telefone dele eram as cartas. Então ele usava a pandemia do tempo dele, o enclausuramento do tempo dele, para ser o melhor pastor, o melhor gestor e o melhor líder que ele poderia ser. Nós trabalhamos aqui na DAI essas três frentes. Nós precisamos pastorear para amar, nós precisamos gerir para administrar
E nós precisamos liderar para inspirar. Então eu pastoreio, eu faço a gestão, mas também lidero. E se pastores não estiverem disponíveis a liderar nesse tempo de crise, ou a liderarem nesse tempo de crise, vão sofrer. A palavra que eu deixo bíblica, que é muito melhor do que eu falar, é Jeremias 23. Bem sei os planos que tenho para vocês. Se Deus está falando bem sei, já está muito claro que a gente não sabe nada. Bem sei o novo normal que tenho para vocês. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que se preparar. Tem que se preparar. Né? Tem que pastorear, tem que gerir, tem que liderar. Aí, os israelitas, quando foram para a Babilônia, eles foram para a Babilônia, mas o templo ficou. Não é isso, pastor? O Isso. templo ficou em Jerusalém, destruído, mas ficou. Ficou. Quando eles vão para lá, um olha para a cara do outro e fala, e agora? O que a gente vai fazer da vida? E agora? É onde nasce a sinagoga. Sim. O projeto sinagogal começa na Babilônia, ou seja, eles reinventaram. Eles não ficaram com braços cruzados esperando 70 anos do exílio para voltar e adorar Deus no templo. Não. Eles chegaram assim, não, o que a gente vai fazer agora? Estamos na Babilônia, não tem templo. Vamos inventar um novo jeito de fazer igreja. Vamos liderar essa situação. Né? E hoje no mundo, nós temos sinagoga, mas não temos templo. Porque o templo de Salomão aqui do Edir Macedo não é do Salomão, é do Edir Macedo. É do Edir. É dele. É dele. Ele fala o templo de Salomão porque ele é carinhoso, mas quem construiu foi o Macedo, então o templo é dele. Sabe? Então, essa é a palavra que eu dou para os meus amigos e pastores que estão aqui. Pastores, não administrem, liderem. Assim como o apóstolo Paulo fez com tanta bravura, sem a tecnologia que a gente tem. E a gente pode fazer melhor. Porque é aquilo que falamos. E se houver outra pandemia daqui a 2 anos, vamos ficar omissos novamente ou vamos liderar? Né? Então, espero em Deus, que Deus continue levantando pastores, gestores e líderes que de fato venham romper as portas do inferno, as portas de nenhuma pandemia, as portas de nenhuma enfermidade podem prevalecer contra a igreja. Sabe? Se igrejas estão minguando nesse tempo de pandemia, desculpa, não era igreja. Era apenas um movimento religioso viciado no templo. Porque a igreja de Jesus Cristo, ela sempre foi um movimento. Sempre foi um movimento. Né? Sempre foi um movimento. A eclesia, ela não tem nada a ver com aquele termo bíblico. Eu até estava estudando esses dias isso que eu vou pregar domingo. A eclesia não tem nada a ver com Kirche. O Kirche, que é aquela palavrinha que a gente vem gerar o church no inglês, né? Palavra em alemão. O Kirche, a church tem a ver com a basílica. Mas nunca foi basílica no primeiro século. Sempre foi eclesia. Sempre foi um movimento, com templo, sem templo, com ar-condicionado, sem ar-condicionado. A igreja sempre foi um movimento. Então eu acredito, sim, nós podemos ter o templo? Sim, mas é para celebrar. Porque a igreja ela não funciona 2 horas no domingo. A igreja ela acontece de segunda a segunda nos ambientes mais tortuosos da nossa sociedade. Então, espere em Deus que pastores sejam também gestores, sejam também líderes. Pastores amam, gestores organizam e líderes inspiram. Querido pastor Rodrigo, mas passou tão rápido. O Instagram está me avisando que faltam 6 minutos. Oh, meu Deus. Como faltam 6 minutos, eu vou pedir uma gentileza para o senhor fazer as considerações finais em 4 minutos. E nas considerações finais, dá para dar algum hino aí? O senhor manda, pastor. Se o senhor quiser que eu faça cambalhota aqui, eu faço. O senhor que manda. Então, por gentileza, faça as considerações finais e eu já faço também as minhas agora. Um beijo no seu coração, um abraço virtual, fraterno, muitas saudades, um abraço a toda a família, a Dai, a sua esposa, filhos, sua querida mãe, irmãs, toda a diretoria do ministério, todos os irmãos, membros congregados, saudações fraternas aqui do sul do Brasil.
e daqui ficaremos em oração por vocês. E eu estou aqui sempre à disposição, sou também o seu conservo, precisando, é só me chamar que estamos aqui para bater continência. Amém. Meu pastor, muito obrigado pela tua amizade. Muito obrigado porque a luz de Cristo, ela reflete com muita tranquilidade dos seus olhos. Muito obrigado, mais uma vez, por aquilo que o Senhor tem feito para a Igreja Brasileira Evangélica. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Quero deixar aqui o site da nossa igreja, www.adai.com.br. O Instagram é adai_oficial. Quem tiver alguma curiosidade pode entrar lá. Enfim, a minha eterna gratidão. Tem uma canção que é fruto do meu TCC, quando Jesus vem dizer que não pode se esconder uma luz debaixo da cama, né? Uma luz tem que ser colocada em cima para que venha iluminar toda a casa. E eu fiz essa canção, o refrão dela diz assim, ó, que eu possa deixar essa luz iluminar minha casa, minha vida, meus amigos, minha família, que eu possa deixar essa luz iluminar esse mundo tão escuro, tão carente dessa luz. Essa luz é Jesus em mim. Amém, meu pastor. Meus queridos irmãos e irmãs, queridos internautas, estamos aí ó, diante de um homem de Deus, pastor Rodrigo Sueiro, que foi instrumento de Deus para nos abençoar nesta noite, que é a última noite do mês de junho. Amanhã já começa, daqui a pouquinho, o mês 7. O tempo está passando. Mas, amados, vou deixar a live gravada aqui no Instagram, para quem depois quiser assistir na íntegra, e vou encaminhar para o meu amigo, pastor Rodrigo, também o link. Pastor Amém. Rodrigo Sueiro, não tenho palavras, viu? Mas como o senhor falou que eu posso pedir para o senhor fazer uma cambalhota, o senhor falou aí. Verdade. Falta mais 2 minutos. Canta mais um minutinho, outra música aí. Tá, vamos lá. Deixa eu ver qual música eu canto. Ok. Da minha cruz não vou descer, na minha cruz eu vou ficar, para aprender a perdoar, assim como Ele me perdoou. Da minha cruz não vou descer, na minha cruz eu vou ficar, pois aprendi que o amor é bem maior que os outros dons, é um caminho eterno. Pastor, chegaram para Neemias e falaram, desce. Ele disse, não vou descer, estou fazendo uma boa obra. Chegaram para Jesus e disseram, desce da cruz. Ele disse, não. Quando a gente fica na nossa cruz, muitas vidas são beneficiadas. Um beijo, meu pastor. Como é que o senhor encerra o culto na DAI? Com a bênção apostólica? Bênção apostólica. Essa honra é sua. Pode impetrar a bênção. Amém. Uma honra mesmo. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Pai, o amor dele, e comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todos. E todos digam Amém. Obrigado, meu pastor. Um beijo no seu coração. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Bom Amém. descanso. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Amém.